Este é o Linus, da Linus Tech Tips, e invadimos a rede telefônica para espioná-lo. Isso é bem errado, Derek. Eu dormia melhor sem saber disso. Interceptamos as ligações dele e pegamos os códigos de autenticação em 2 etapas. Esse é seu número, Linus. Sim, mas eu não recebi. O meu nem chegou a tocar. Nós não tocamos no telefone dele, não mandamos e-mail nem mensagem, nada. Fizemos tudo remotamente. E o pior é que isso pode acontecer com você. Acho que estou realmente surpreso, sem querer ofender, mas vocês conseguiram fazer isso. Bem, você não é necessariamente um gênio do crime hacker profissional. Verdade. Mas aqui está. Um dispositivo com aparência e sensação normais. Sem, você sabe, nenhum problema óbvio. E você só recebeu minha ligação, não o contrário. Como assim, sob comando? Você é só um app no computador? Nem sei. Antes de explicarmos como fizemos isso, a primeira startup de Steve Jobs e Steve Wozniak não foi a Apple. Não, eles estavam enfrentando um problema diferente. Um em que o produto deles era, na verdade, ilegal. Nos anos 1970, ligações de longa distância eram muito caras. Corrigindo pela inflação, uma ligação de Nova York para Londres chegava a $25 por minuto. Então, esses 2 empreendedores criaram uma caixinha azul, e o que ela fazia era hackear a rede telefônica. Eles conseguiam enganar a companhia telefônica para conectar as ligações de graça, entre outras coisas. Éramos jovens e o que aprendemos foi que podíamos construir algo por conta própria que pudesse controlar bilhões de dólares em infraestrutura no mundo. Eu não acho que teria existido um computador Apple se não tivesse havido o Blue Boxing. O Woz perguntou, você chamou o Papa? Ligamos para o Papa e o Woz fingiu ser Henry Kissinger. E nós conseguimos o número do Vaticano e ligamos para o Papa. E eles começaram a acordar pessoas na hierarquia, sabe? Eu não sei, cardeais e isso e aquilo. Eles de fato mandaram alguém acordar o Papa. No fim, caímos na risada e eles viram que não éramos Henry Kissinger. Mas como eles conseguiram fazer tudo isso com uma caixa eletrônica feita de peças da Radio Shack? Até a década de 1920, a maioria dos telefones não tinha discador. Com o telefone no gancho, cerca de 48 volts vinham da central até ele. Ao tirar o fone do gancho, um circuito ligava alto-falante e microfone, consumindo energia e baixando a voltagem para cerca de 10 volts. E na central telefônica, essa queda acendia uma lâmpada, alertando o operador, que então atendia e perguntava para quem você queria ligar. Boston. Sarah, ligue para o Bluebird Dinner. Após consultar um diretório, conectaria um fio entre sua linha e a de seu amigo. Conectar chamadas manualmente exigia muito dos operadores, que gerenciavam centenas de conexões por hora. Em 1910, um especialista disse que, em breve, o sistema telefônico precisaria empregar todas as mulheres em idade ativa do país como operadoras. Em 1950, já eram mais de 1 milhão só nos Estados Unidos. Para cortar custos, as empresas automatizaram a conexão das chamadas usando o telefone com disco rotativo. Para usá-lo, você coloca o dedo no buraco do número, gira até o final e o disco retorna sozinho. Dentro, um disco metálico com saliências gira. Cada saliência empurra 2 placas de metal para se tocarem, completando o circuito até a central. O disco envia pulsos correspondentes a cada número. Para o número 2, ele envia 2 pulsos. Para o número 3, ele envia 3 pulsos. Isso continua até 10 pulsos para o número 0, e é por isso que o 0 fica na extremidade do disco, em vez de ao lado do 1. Esses pulsos que viajam pela linha telefônica determinam como sua linha é conectada, por isso são conhecidos como sinais de controle. Com o aumento do comprimento da linha de transmissão, cresciam também sua capacitância e resistência. Isso fazia os sinais de entrada ficarem distorcidos e suavizava as mudanças de voltagem. Agora os pulsos não acionavam a comutação na central. Embora isso não fosse um problema para chamadas locais, tornava quase impossível automatizar chamadas de longa distância. Todas as linhas telefônicas, até as de longa distância, foram feitas para transmitir sons na faixa de voz humana, de 300 a 3.400 Hz. Por que não aproveitar essa capacidade incorporada para transmitir sinais de controle?
Para isso, as companhias telefônicas introduziram o telefone de teclas, ou telefone de botão. Em um teclado, frequências específicas foram atribuídas ao eixo horizontal e ao eixo vertical, de modo que cada botão era identificado de forma única pela combinação de dois tons. Ao enviar sinais de controle dentro da faixa de voz, todas as redes telefônicas podiam recebê-los usando seus sistemas existentes, independentemente da distância. Mas com essa inovação surgiu uma oportunidade para Jobs e Wozniak explorarem. Ao fazer uma ligação de longa distância, ela ia primeiro para um nó central. Esse nó se comunicava com outro remoto e verificavam se a linha estava livre ao checar se ambos enviavam um tom de 2600 Hz. Então Jobs e Woz investigaram isso. Primeiro, eles ligavam para um número gratuito, um 800, que os conectava a um nó local e depois enviavam um tom de 2600 Hz pelo telefone. Isso enganava o nó remoto, que achava que a chamada foi desconectada e começava a tocar novamente o tom de 2600 Hz. Mas Jobs e Woz ainda estavam na linha. E quando eles paravam de tocar o tom do lado deles, o nó remoto assumia que uma nova chamada estava sendo feita. Ao enviar um pulso de chave, depois o número desejado e um tom de início, eles podiam se conectar a qualquer número de longa distância de graça, já que o nó doméstico ainda acreditava que estava conectado a um número gratuito. As vulnerabilidades no sistema de sinalização eram óbvias. Para imitar o tom de 2600 Hz, algumas pessoas chegavam a usar um apito de brinquedo de uma caixa de cereal Cap'n Crunch. Por acaso, ele produzia essa frequência. As companhias telefônicas precisavam de um novo protocolo de sinalização e resolveram usar uma linha digital separada para os sinais de controle. Dessa forma, ninguém poderia controlar a rede enviando tons pela linha de voz, porque ela não controlava mais como a chamada era conectada. O novo protocolo, chamado Sistema de Sinalização número 7 ou SS7, ainda é amplamente usado atualmente. Mas pode não ser tão seguro quanto as pessoas pensavam. Olá, sou Latifa Al Maktoum. A princesa Latifa de Dubai disse que seu pai, o Sheikh Mohammed, emir governante, a manteve anos em confinamento solitário no escuro, espancada e sedada. No fim de fevereiro de 2018, sua instrutora finlandesa de artes marciais, Tina, a ajudou a fugir. Elas fugiram para um iate comandado pelo ex-oficial de inteligência francês Hervé Jobert e navegaram por 8 dias até a Índia. Latifa estava esperançosa, mas isso não durou. Tarde da noite de 4 de março, um barco escuro se aproximou. Ele foi enviado por seu pai. Miras a laser atravessaram a fumaça enquanto agentes embarcavam no iate, sequestrando Latifa e levando-a de volta para Dubai. Mas como eles a encontraram? Bem, o capitão foi vítima de um ataque coordenado do SS-7, que tinha como objetivo localizar sua posição e, consequentemente, o paradeiro da princesa. Vou mostrar como fazer isso usando os mesmos passos para espionar meus amigos, com a permissão deles. Este é Carsten Noll e Alexandre de Oliveira. Eles são os especialistas em cibersegurança que estão me ajudando a espionar o Linus. Nós tomamos 3 medidas para espioná-lo. Primeiro, infiltre-se na SS7. Depois, conquiste confiança e, por fim, ataque. O principal motivo disso ser possível é o primeiro passo. Quando a SS7 foi introduzida em 1980, os telefones celulares mal existiam. Eram tão grandes que serviam principalmente como telefones de carro, mas isso mudou rápido. O número de telefones celulares no mundo explodiu. O roaming é um dos principais usos do S7. Digamos, Derek, você vem me visitar aqui. Seu telefone tentaria se conectar a uma rede estrangeira, e essa rede teria que entrar em contato com sua rede doméstica na Austrália, perguntando: esse é um cliente válido? Você está disposto a pagar pela cobrança no LNQ na minha rede? Essas informações são trocadas pelo SS7. Para que isso funcione, as operadoras de telecomunicações precisam se comunicar entre si.
Elas fazem isso garantindo que pertencem ao mesmo clube. Elas compartilham a associação ao clube usando endereços únicos para identificar a origem das solicitações. O SS7 é uma rede global como a internet e também requer um esquema de endereçamento. Você precisa identificar quem é você e quem é o outro, e na internet usamos endereços IP para isso. No SS7, utilizamos os chamados títulos globais ou GTs. Para garantir roaming global, operadoras fecham acordos com 2 provedores por país, um principal e outro backup. As operadoras geralmente aceitam mensagens apenas de títulos globais com os quais têm acordos. O sistema é feito para ser uma rede fechada, com poucas barreiras após o acesso. Isso é conhecido como abordagem de jardim murado. Então, esse sistema parece bastante seguro e era mesmo. Quando o SS7 surgiu nos anos 80, poucas grandes operadoras dominavam as telecomunicações. Essas operadoras tinham relações estabelecidas e um interesse mútuo em manter a integridade da rede. Mas 45 anos depois, o cenário mudou muito. Agora, existem mais de 1.200 operadoras e 4.500 redes, muitas das quais precisam de acesso ao SS7. De operadoras virtuais a serviços de tecnologia enviando notificações do Uber Eats. Há muito mais participantes no jardim e nem todos são confiáveis. Essas empresas, algumas delas, vendem serviços para terceiros. Algumas podem ser subornadas, outras podem ser hackeadas. Provavelmente há milhares de formas de acessar o SS7 com esforço ou custo razoável. De quanto estamos falando? Tipo, quanto custaria comprar acesso ao SS7? Uma conexão com o SS7 custa apenas alguns milhares de dólares por mês. As pessoas que vendem acesso, quero dizer, por que elas fariam isso? Pessoas vendem acesso ao SS7 por dinheiro. Graças a acordos globais entre provedores, acessar um GT confiável equivale a ter acesso a todos os GTs parceiros. Chegamos a ver a fatura de um GT valioso dos Estados Unidos sendo alugado ilegalmente por $13.000 ao mês. Vai comprar acesso ao SS7? Eu pago pelo acesso ao SS7, sim. Fazemos isso porque testamos a segurança do SS7. Então, precisamos estar em uma posição semelhante à de hackers reais para obter resultados próximos dos reais. Então, o passo 1, infiltrar-se no SS7, está completo. Agora vamos para o passo 2, ganhar confiança. Atualmente, hackers podem tentar várias ações após invadir o jardim. Só acesso ao SS7 e um telefone não basta para atacar. Nem um GT confiável, nem o telefone do alvo bastam para identificá-lo de forma única. Não, você precisa do cartão SIM. A chave real em uma rede móvel é um identificador exclusivo de 15 dígitos pertencente apenas ao cartão SIM. É chamado de Identidade Internacional de Assinante Móvel, ou IMSI para abreviar, e é muito importante. Basicamente, para poder coletar o IMSI de um assinante, lançaríamos algumas mensagens, como enviar informações de rotina ou para SM. Essas mensagens normalmente são usadas para coletar o IMSI. As redes possuem firewalls que vão negar algumas solicitações se parecerem suspeitas. Obter um IMSI é crucial para parecer confiável. Então, vamos passar para o passo crítico 3, ataque. Você quer, testar o telefone? Tem algo que você possa tentar para ver se funciona? Tipo, ligar para alguém ou mandar uma mensagem? Claro, vou ligar para minha esposa. Ela normalmente atende. Sim, ela provavelmente vai atender. Alô? Alô, Ivone, esta é a voz do seu marido. Eu gostaria de falar com você sobre o pagamento. Ok, obrigada. Não, sou eu! Ela desligou na sua cara? Sim, ela desligou. Então já estabelecemos que o telefone funciona como um telefone completamente normal. Está esperando alguma ligação importante? Não diria que é importante, mas estou indo ao Creator Summit hoje à noite. E o James do Hacksmith ia me ligar quando a gente fosse fazer alguns planos. Estou recebendo uma ligação. Vai ligar? Não. Alô, aqui é o Linus. Oi, Linus. James aqui. Tudo bem? Está indo muito bem. E você, como está? Muito bem. Vou te ver na cúpula do YouTube. Sim, estou muito ansioso por isso. E cara, como odeio Max.
Eu sinto que essa é a sua personalidade, cara. Você não consegue jogar em um Mac. Linus, você quer falar? Eu gostaria de falar, mas nunca recebi a ligação. Então, Qual número você discou? 4473. Esse é o seu número, Linus? sim, mas eu não recebi. O meu nem tocou. Ouvi pelo alto-falante do computador, então acho que foi para o seu telefone. Isso mesmo. Ou foi para o seu computador. Não, foi tudo pra mim. Então, James, não sei. Você ligou pra Linus e veio pra mim. Obrigado por participar dessa demonstração estranha. Não há absolutamente nada aqui que indique que eu deveria receber uma ligação. O mais louco é que ali dentro há um chip canadense comum, então qualquer chip canadense, em teoria, pode ser vulnerável a esse ataque. Quando alguém liga e você não recebe a ligação. Isso é assustador, mas em um nível completamente diferente. É exatamente isso. Agora, eu já estou familiarizado com o conceito de troca de SIM, onde você usa engenharia social para conseguir um chip que está registrado na conta de outra pessoa. Já tivemos contas roubadas assim antes, mas desta vez meu telefone ainda funciona. Olá. Ei, então, a demonstração que estamos fazendo é bem doida, querida. Eles pediram para o Hacksmith me ligar, mas meu telefone nem tocou. E em vez disso, né, o Derek do Veritasium atendeu a ligação e conseguiu falar com ele. Hacksmith nem sabia que tinha me ligado. E então... Desculpa que estou com a Cindy. Ah, oi, Cindy. Ah, você não está no Viva Voz. Tudo certo. Só mande um oi pra Cindy por mim. Tá bom, tchau. Como conseguimos controlar o número do Linus assim? Ao salvar um telefone na agenda, geralmente não inclui o código do país. Mas então, se você estiver em um cenário de roaming, esse número de telefone vai conectar com uma pessoa completamente diferente no país em que você está no momento. Então, faz sentido basicamente ignorar as escolhas das pessoas sobre para quem elas estão tentando ligar, porque elas não vão conferir 3 vezes toda vez se as entradas da agenda têm os códigos de país. Essa é uma função poderosa. Ao fazer a rede acreditar que o telefone está em roaming, podemos redirecionar as ligações para um número nosso. Então, o que eu fiz no final foi, quando recebi essa mensagem, enviei de volta o seu número, que você pode ver aqui, era o seu número dos Estados Unidos. Então, mesmo que você estivesse localizado na Austrália, eu ainda consegui encaminhar a ligação para você no seu número dos Estados Unidos, lá na Austrália. Isso é incrível. Você tenta algumas vezes e funciona, né? Sim. Nem sempre é tão fácil. Mas desta vez foi bastante eficaz. Então, a pergunta mais importante que eu tenho agora é: o que você precisou roubar de mim para se tornar eu? Dá para conseguir isso com engenharia social na minha operadora? Isso é algo que eu precisaria vazar acidentalmente um print do meu e-mail? No mais simples, tudo o que precisaríamos é do seu número de telefone. Só isso. Você poderia até fazer algo onde eu atuaria como intermediário, redirecionando a ligação para mim. Mas ao mesmo tempo, eu discaria para você o número real e encaminharia a ligação para eles. Posso ficar na linha e gravar a ligação. Nossa! Mas esse não é o único ataque. Podemos fazer muito mais com o SS7. Também podemos interceptar mensagens de texto como parte dos ataques. Como em chamadas, é possível enganar a rede para que pense que o alvo está em roaming, redirecionando suas mensagens ao nosso GT. Assim, podemos roubar senhas temporárias usadas na autenticação em 2 etapas. Esse ataque funciona até o assinante interagir com a rede quando o telefone se reconecta ao GT correto. Mas você só precisa de alguns segundos para invadir a conta de alguém. Você precisa dessa janela de segundos para receber a senha única. Criamos um novo canal do Linus no YouTube. Ok, então, teoricamente, ele poderia conseguir esse nome de usuário e senha por meio de um vazamento, porque eu sou um cabeça dura e uso o mesmo nome de usuário e senha em diferentes contas. Ou ele poderia instalar um keylogger no meu sistema. Ele poderia conseguir dessa forma quando eu estiver digitando. Então, eu verifico meu número, mas é claro que ele tem meu número, porque na realidade não é tão difícil de encontrar. E teoricamente era para eu receber um código de autenticação em 2 etapas agora, exceto... Eu recebi 820299. Entrei.
Ele entrou no mainframe. Que loucura, né? Sim, poderíamos invadir sua conta do YouTube. Vou postar vídeos de ciência no Linus Tech Tips. Tudo certo, vai dar uns 30 milhões de views, então tá tranquilo. Obrigado pelo AdSense. Fechado. E dava pra ver o código ali. Exato, então você podia ver ali embaixo, 820299. Então, basicamente, uma vez que a interceptação está em andamento, eu receberia qualquer SMS enviada. Ele nunca saberia que perdeu essas mensagens ou que elas foram interceptadas. Exato. Uau, isso parece bem sério. Quero dizer, a autenticação em 2 fatores por SMS é quase o padrão, né? Infelizmente sim, não é só o padrão, mas em alguns casos é a única opção disponível. E às vezes isso pode ser até para contas que deveriam ser tratadas com o máximo cuidado, como uma conta bancária. Há um terceiro método de ataque que não mostramos ao Linus. Ele teve sorte que sua rede bloqueou as solicitações. Em várias redes, o IMSS e os dados do centro de comutação coletados na segunda etapa permitem enviar comandos mais avançados na rede. Ao direcionar o centro de comutação onde o dispositivo com o IMSI está conectado, podemos emitir um comando rotineiramente usado para fins legítimos, como roteamento e encaminhamento de chamadas ou fornecimento de serviços de emergência com base na localização do dispositivo. Com essa solicitação, rastreamos a localização de um alvo, não é tão difícil quanto parece. O SS7 localiza pessoas sem precisar de GPS. Na verdade, ele foi criado antes do GPS ser liberado ao público. Se o alvo estiver ao alcance de várias torres de celular, sua localização pode ser determinada onde os sinais se cruzam. Quanto mais torres estiverem ao alcance, mais precisa será a localização. Um método mais preciso mede o tempo que os sinais levam para chegar a um telefone a partir de 3 torres. Calculando a distância com base na velocidade de transmissão, podemos determinar uma localização exata em um plano bidimensional. Os ataques SS7 não usam esses métodos e tentam ser sutis. Uma solicitação SS7 apenas identifica a torre de celular conectada ao alvo. Em áreas urbanas com muitas torres, isso pode localizá-los a até 100 metros. Você definitivamente saberá em qual quarteirão da cidade alguém está. Se quiser saber se a pessoa está em casa ou no trabalho, essa é uma ótima forma. Isso é um pouco assustador. Em 2016, Karsten e equipe rastrearam o congressista dos Estados Unidos, Ted Lieu, com esse método. O congressista esteve na Califórnia, mais especificamente na região de Los Angeles. Vamos dar um zoom aqui. Foi assim que fizemos. Fizemos 3 etapas. Infiltramos a SS7, conquistamos confiança e atacamos. Interceptamos as ligações e mensagens do Linus. Não sei se ele estava tão animado quanto eu. É por isso que não podemos ter coisas legais. Até agora isso foi só uma diversão, né? Eu demonstrei esses ataques em um amigo meu, mas as ameaças são reais e podem ter consequências devastadoras. Eles vão matá-la. O capitão enviou uma mensagem antes do sequestro de Latifa. Seu telefone sofreu um ataque SS7 com as 3 etapas que analisamos. Para começar, os atacantes haviam alugado vários GTs em diferentes países. Tudo isso ocorreu em apenas 5 minutos. Eles enviaram pelo menos 7 solicitações para obter o IMSI do capitão da operadora dos Estados Unidos. Quando isso não pareceu funcionar, eles seguiram com pelo menos 4 solicitações de localização. Então funcionou. Bem, todas essas solicitações foram bloqueadas por firewalls. É por isso que temos todos os detalhes. Mas houve um 6º GT que não mostramos, localizado nos Estados Unidos. Não temos informações sobre as solicitações nesse GT, porque provavelmente não foram bloqueadas. Conversamos com Crofton Black, o jornalista investigativo que revelou as explorações do SS7 nesta reportagem, e foi isso que ele nos contou. É um exemplo brilhante do envolvimento do SS7, porque ilustra um padrão clássico e sofisticado de ataque. Múltiplos GETs em diversos países exemplificam os riscos de penetração em empresas de telecom. Como os Emirates usavam outros softwares, como Pegasus e equipamentos como aviões Spotter, não podemos afirmar que algum deles isoladamente foi responsável por ela ter sido encontrada. Mas as evidências são condenatórias, e o SS7 é bastante utilizado
Criminosos usaram o SS7 para interceptar códigos de autenticação de 2 fatores por SMS e roubar milhões de dólares de contas bancárias. Para alguns, o S7 é só o começo. O grupo NSO, renomada empresa israelense de vigilância cibernética, comprou a SS7 em 2014. A NSO é a empresa por trás do Pegasus, uma ferramenta de spyware que obtém acesso completo aos telefones-alvo sem que o usuário precise clicar em nada, se infiltrando e apagando todos os rastros de entrada. Ataques sem clique são caros e podem passar de 4 milhões de dólares por exploits. Antes de investir recursos para atacar um software ou vulnerabilidades em um telefone, a NSO coleta dados como tipo de dispositivo e versão do software para facilitar seu trabalho. E como você viu com o SS7, isso não é difícil. Um especialista relatou ter testado uma rede estrangeira e descobriu que de 20 a 30 pessoas importantes, incluindo o chefe de cibersegurança do país, estavam sempre sob vigilância. É difícil obter dados precisos sobre rastreamento, mas outro especialista apresentou evidências de mais de 2,5 milhões de tentativas anuais. Eles destacaram que os alvos normalmente são pessoas de interesse para agências estatais. Não achamos dados sobre tentativas de interceptação, mas especialistas disseram que isso é bem mais raro. Milhões de solicitações maliciosas de SS7 são enviadas anualmente, mas isso já foi pior. Para solicitar a localização pelo SS7, antigamente você podia enviar um comando sem nem mesmo saber o IMSI, e a rede simplesmente fornecia a informação, sem fazer perguntas. O exemplo clássico é a solicitação de interrogatório a qualquer momento, que, como o nome já sugere, é um comando assustador. Eu não acredito que exista algum propósito legítimo para uma rede enviar seu comando para outra rede, interrogando sobre os clientes deles. Carsten Knoll e o pesquisador B.S. Engel expuseram essas vulnerabilidades publicamente em 2014. A pesquisa sobre o SS7, divulgada em 2014, serviu de alerta para a indústria. Muitos já tinham ouvido rumores sobre rastreamento e espionagem pelo SS7, mas não tinham provas concretas. E como é fácil para a gangue de hackers Rectag de Berlim, usando métodos amadores, invadir o SS7 como quiserem. Após a conferência, todas as operadoras de telefonia alemãs passaram a recusar esses pedidos. Integração a qualquer momento é o comando inicial do SS7. Todo mundo parou porque isso foi muito abusado e nunca usado de forma construtiva. Mas há mais de 150 outras mensagens que também precisam ser interrompidas para que o SS7 seja completamente seguro. Se há tantas formas de abusar do SS7, por que ainda não o eliminamos? Bem, porque ele é a espinha dorsal das comunicações 2G e 3G. Então, e se eliminarmos o 2G e o 3G? Bem, isso causou problemas. Desde 2018, carros na União Europeia têm botões de emergência obrigatórios acionados em acidentes. Eles precisam de um SIM para funcionar. Para economizar, sabe o que os fabricantes de carros estão usando? Isso mesmo, cartões SIM 2G e 3G com SS7. É preciso esse suporte legado, senão, se o 4G cair, você fica sem nada. Cara, o tanto de vezes que eu fico no 3G não é pouco e estou em uma área metropolitana. O que é surpreendente, claro, é que ainda não houve um esforço global para substituir o SS7 por uma das duas versões mais novas da tecnologia. A mais recente, que foi introduzida com o 5G, parece bem segura, mas agora isso virou um problema de desvantagem do pioneiro. Devido aos efeitos de rede, não há vantagem em adotar uma tecnologia sendo o primeiro. Você quer ser o último, quando todo mundo já está conectado, e aí sim você aproveita todos os benefícios de também entrar para o clube. Então, mesmo que o protocolo de sinalização 5G possa parar completamente os ataques e muitas redes estejam usando a tecnologia 5G em suas redes, ao rotearem chamadas entre redes, o SS7 continua sendo o padrão. Você cria uma quantidade tremenda de inércia, para usar um termo que provavelmente é mais do seu canal do que do meu canal. Isso torna seguir em frente extremamente difícil. A menos que surjam novos grandes eventos que tragam isso de volta ao público, pode levar mais 10, 15, talvez até 20 anos, até que as redes SS7 sejam finalmente desligadas.
O mais louco é que nós exploramos essas vulnerabilidades. E eu sou só um youtuber. Contei com excelentes pesquisadores de segurança, mas me surpreendo com a facilidade de tudo isso. Imagine se eu tivesse apoio do governo. Esse é um problema real. O que você pode fazer para se proteger? No âmbito pessoal, se você tiver um cartão SIM, pouco pode ser feito contra o rastreamento de localização. Prefira alternativas à autenticação de 2 fatores por SMS, evitando interceptação de mensagens. Use um aplicativo autenticador ou tokens de hardware. E se você estiver preocupado com grampos telefônicos, use serviços de chamadas baseados na internet com criptografia, como o Signal ou o WhatsApp. Disseram que isso é usado em pessoas de interesse, então isso deveria importar para você? O SS7 é uma enorme invasão de privacidade e tem milhões de casos de abuso todo mês. Se a invasão de privacidade é um problema individual, é quase uma questão filosófica, não é? Alguém que cresceu mais na tradição de Berlim do Chaos Computer Club, como eu, acredita fortemente que a privacidade e a capacidade de formar seus próprios pensamentos sem ser observado são pré-requisitos para a democracia. Mas muitas outras pessoas argumentariam: quem não deve, não teme,